Bom, eu acho que a gente podia ir começando com uma oração, que Deus possa estar Sim. preparando o nosso coração. Eu ia pedir para o Marcos Piazzoli que ele pudesse, Deus está aí preparando essa aula, que tudo seja feito para a honra e glória dele, né, Marcos? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula que está se iniciando, que o Senhor use o presbítero Antônio, encha-o com o teu Espírito Santo, Pai, e a todos nós que iremos receber a tua palavra. Nós te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu nesse dia e te agradecemos pelo culto da manhã. Abençoe o Rogério, abençoe todos os irmãos que ouviram e receberam a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. 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 Bom dia a todos. Nós estamos na escola dominical da classe dos adultos, né? E nós estamos seguindo aquele livro do John Piper. É um livro muito bom. Eu gosto muito do John Piper como escritor, de uma maneira geral, como pregador, mas principalmente esse livro sobre a questão da pandemia. E na aula de hoje eu fui convidado para falar basicamente da segunda parte do livro. Então nós vamos começar com a primeira aula dessa segunda parte. Então, se você tem aí, se você não baixou, é interessante que você baixe. E eu vou, para ficar um pouquinho mais prático, vou projetar umas telas, porque de tal maneira que eu peguei algumas partes principais do livro e em cima daquela parte principal do livro, que eu dividi em alguns tópicos, a gente vai discorrer um pouco. Se alguém quiser fazer algum comentário durante a aula, fique realmente à vontade para isso. Então o Wellington já me habilitou, eu vou compartilhar essa tela, e essa tela vai ficar aí, eu vou continuar falando, mas apenas para a gente ser um pouquinho mais didático, tá ok? Eu já vou compartilhar a tela. Eu acho que eu começo já a aparecer a tela, né? Todos estão vendo a tela? Ótimo. Bom, então a gente começa essa segunda parte. Eu acho interessante que ele usa assim uma frase bem interessante, que ele chama de ilustrando o horror moral. Quer dizer, muitas vezes a gente todos estão vendo a tela, né? Tranquilo, né? Tá. Bom, então ele começa a falar um pouco sobre essa questão do ilustrando o horror moral. Ele tenta explicar isso, algumas conjecturas que ele faz ao isso. E uma delas é essa que eu coloquei na tela. Ele começa abrindo dizendo o seguinte: Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Então é interessante isso, e talvez o que ele está querendo dizer, eu acho algo muito importante, é relembrar para mim, para você, nessa manhã, nessa aula na escola dominical, que a nossa história da nossa vida, claro que nós temos bênçãos, nós temos mas ela é uma história, de uma maneira geral, de grandes problemas, de grandes dificuldades. Ela é uma história, às vezes, de terremotos, de imensas calamidades. Ela é uma história de tsunami, ela é uma história de tempestades, de pragas, essa coisa toda. Que é isso? Se o Wellington pudesse colocar em off todos os outros microfones, né, Wellington? Talvez ficava um pouquinho mais fácil para não ter a sobreposição de alguns sons, né? Isso mesmo. Aí. Okay? Bom, então, como eu estava dizendo, a nossa história é uma história de grandes problemas. E nisso tudo, às vezes a gente acaba esquecendo do pecado. E ele está tentando mostrar que essas coisas elas acabam acontecendo em razão do pecado. Né? Eu queria só relembrar uma frase que é interessante de um versículo. Se você for lá em 1 João, para a gente ganhar tempo, eu mesmo vou ler. Porque a gente... Cabreiro, põe um cinto. Cuidado com esse cartão aqui. Você não desbloqueou? Vai colocar todo mundo no Mas aí tem um lugar que desbloqueia. Em Wellington. Na máquina? Não tem. Pô, mas que o nosso... Eu vou ter que ligar.
Aquele banco lá eu desbloqueei. Wendel, Vem cá. Desbloqueei a máquina. Não, não desbloqueei não. vamos colocar todo mundo aí no microfone, Esse. porque senão vai ficar uma sobreposição de som, né, Wellington? Eu vou. Fone Moisés. Eu simples, eu falei para você lá dentro. Tem alguém que está com o microfone aberto. Vocês estão ouvindo, né? Todo mundo está ouvindo também, né, ou não? O outro microfone. Bom, vamos em frente, vamos lá. Eu não consegui contato com o Wellington, porque ele poderia colocar todo mundo em off, aí fica só a gente podendo falar, só vai ter sempre esse microfone entrando. Bom, como eu estava dizendo, era isso que eu queria comentar com os irmãos sobre essa questão aí desse horror moral. Eu queria falar alguma coisa de um versículo que está lá em 1 João, e diz assim no versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, às vezes com esse momento que a gente está vivendo e o mundo tem avançado com toda essa tecnologia, a gente esqueceu do pecado, né? E o que ele tenta mostrar é essa questão, trazer à tona a lembrança do que é o pecado. Se você for lá realmente no original, o amartia, né? Quer dizer, errar o alvo, né? Não custa relembrar isso, nós fomos criados por um propósito, Deus tinha um alvo para cada um de nós e a gente acaba se desviando daquele alvo. E esse desvio desse propósito criado por Deus, ele se traduz numa série de outras coisas, né? Em transgressão, em desregramento, em desobediência, quebra da lei, eu me afasto da vontade de Deus, tudo isso é pecado. E a gente acaba minimizando o efeito do pecado. E nesse momento da pandemia, o que John Piper está querendo fazer aqui é mostrar que isso vem em razão desse mundo decaído, desse pecado que hoje campeia por todo o mundo. E às vezes a gente acha assim, não, mas a gente começa às vezes a avaliar pecado pela quantidade de pecado, não pela, é um pecadinho, aquelas coisas todas, né? Não importa, pecado é pecado, sempre. E basta um só. Se você pegar a história de Adão e Eva, eles não tinham pecado nenhum antes de serem expulsos do paraíso. Bastou um único pecado e o mundo acabou se decaindo. Então, Lutero, a reforma protestante, ela nos orienta muito, ele diz o seguinte, que a prova definitiva do pecador, e essa frase serve muito para hoje, para mim e para você, é que a gente não reconhece o próprio pecado. E a tarefa da igreja, a tarefa do verdadeiro cristão é fazer com que as pessoas possam ver o seu pecado. Então, isso que é importante. Talvez na nossa história nós não tenhamos nenhum evento que tenha lançado uma sombra tão escura sobre a nossa existência humana como a queda dos nossos primeiros pais, naquele seu estado original de justiça, de vontade, estando no centro das suas vidas, e de repente, com esse pecado, eles quebraram essa comunhão. Então veio a morte, veio a corrupção, em todas as etapas afetou isso a nossa alma. Então, nenhum experimento, nenhum aspecto da vida humana, ela é mais crucial para a gente poder entender o mundo em que a gente vive, para a gente poder entender a pandemia, do que essa questão da queda e do pecado. E esse pecado é quando Deus vem e ele intervém. E às vezes hoje a gente está fugindo de contar um pouco a questão do pecado. Há um teólogo que ele sempre disse o seguinte, que antigamente o pastor, quando ele pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, quando um pastor realmente fala contra o pecado, as pessoas mudam de igreja ou mudam de comunidade e assim por diante. Por quê? Porque o mundo quer minimizar essa questão do pecado. Tem até uma figura de linguagem que eu acho muito interessante, e talvez a gente, no meio da pandemia, tenha que relembrar isso. Sempre quando alguém está limpando uma área, um restaurante, ou às vezes quando você vai entrar em algum banheiro, de vez em quando você vê aquela plaquinha lá, olha, cuidado, chão escorregadio, chão molhado, quer dizer, a gente tem que, talvez essa placa a gente teria que colocar para todo mundo, né? Cuidado, olha, o mundo caiu em pecado. O mundo é um lugar onde a gente escorrega facilmente, onde a gente cai e a gente, né, abraça as coisas erradas da vida. Eu até preparei um texto para a gente passar para o slide seguinte, como a gente tem que ouvir a palavra e tomar cuidado com essa questão do pecado, que diz o seguinte, em Hebreus 10, 26, eu peguei na linguagem de hoje, na NTLH, diz assim, pois
se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Então, eu e você, nós sabemos o propósito que nós fomos criados, nós entendemos o que é pecado. E se eu continuo a pecar depois de eu conhecer a verdade, então eu não consegui entender qual é a vontade de Deus, o que é tudo isso que tem acontecido. E aí nós estamos no meio dessa pandemia, com vários reflexos, um deles é o reflexo econômico, a questão do desemprego. Quer dizer, tem uma série de coisas e a gente acaba assim ficando realmente muito ansioso, as pessoas não conseguem entender. Então a introdução do John Piper é nesse sentido: olha, eu vivo num mundo caído, eu não vivo nesse paraíso que a gente imaginava. E às vezes as pessoas aí fora, elas zombam, elas ironizam essa noção que a gente tem do pecado, né? E o mundo ele tenta mascarar a questão do que é o pecado, do que é a queda. Então eles tem um linguajar, vamos dizer, mais suave, e aí vem aquela questão de baixa estima, às vezes é uma neurose, às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma questão psicológica e assim por diante. Não. O que isso tem, o centro disso tudo é pecado. Não é que essas questões elas não sejam uma realidade, mas essa não é uma análise profunda, quando eu falo que é só uma questão psicológica. Não. A raiz de tudo é pecado. Então, apesar dessa questão que as pessoas imaginam que o pecado é mas é isso que a gente tem que entender como cristão, como a gente está vivendo nesse meio da pandemia. Até porque não tem outra explicação. Você viveu um século passado com grandes guerras, com racismo, com genocídio, com tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Grandes batalhas que mostram realmente a questão do que é a sobre isso que quer falar sobre isso. E como é que eu posso agora, né? É só falar em Filipenses, no capítulo 4. Não sei se todo mundo está com essa percepção, mas eu tenho que trazer esse versículo de maneira clara. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu não estou ansioso pela falta do emprego, pela falta do salário, do problema da família. E eu não posso estar ansioso nem no meio da pandemia. Anos, apenas por algum momento. Ele foi feito para que a gente pudesse entender realmente essas coisas. Eu só queria colocar a importância e lá na Bíblia a gente consegue achar solução para todas essas coisas. E esse versículo é muito isso. E, inclusive, quando ele vem e fala o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas. O que ele está dando aqui para mim? Ele está me dando a solução de como eu posso encontrar isso. As vossas petições pelo quê? Pela oração, pela súplica. Então, num momento como esse de pandemia, o que eu mais deveria estar fazendo? Orando, reconsagrando a minha vida através da súplica, pedindo que Deus abra os seus ouvidos, ouça as petições que eu tenho colocado, com ações de graças, até agradecendo pelo dom da vida. Então, nesse momento, talvez seja a gente mudar isso. E essa ansiedade, na realidade, quando eu tenho, é porque eu estou depositando as minhas esperanças em algo que é menor do que Deus. Eu tenho que colocar isso em relação a Deus para que realmente eu possa entender esses verdadeiros versículos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, para mim, como cristão, eu e você, nós temos um papel fundamental em momentos como esse de crise, como essa pandemia. Eu e você, nós temos que explicar o que está errado com o mundo. E o que está errado com o mundo é essa queda, é esse pecado. Porque o mundo hoje, principalmente o mundo moderno, com a psicologia, com uma série de coisas que avançaram, isso não é nenhuma crítica, mas é uma constatação do quê? Do que eles começam a colocar algo como assim, como o pecado social, ele vem apagar o pecado individual. Ou seja, o que eles querem dizer? Nós temos uma corrosão do que é o verdadeiro pecado. Então a gente perde a ênfase no indivíduo e começa a colocar a justificativa das coisas erradas na sociedade. Isso está acontecendo porque o homem está destruindo o meio ambiente. O sujeito ele roubou porque ele era pobre, o sujeito roubou porque ele tinha um pai, o sujeito fez isso por causa daquilo. Então a gente procura terceirizar essa nossa culpa. E não é isso que a Bíblia me ensina. Eu e você, nós somos pecadores. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que assumir essa culpa que é minha e somente minha.
Eu não posso transferir isso. E o mundo moderno, ele tem feito isso. Muitas pessoas, eles tentam justificar a pandemia como outras coisas, mas na realidade o centro da razão da pandemia, eu não tenho dúvida disso, é o pecado. Porque Deus é soberano em todos os eventos da história. Eu não posso achar que a história, em alguns momentos Deus coloca a sua mão, em alguns momentos ele não coloca a sua mão, e as coisas acontecem, e Deus fala, puxa, eu não queria que acontecesse essa pandemia, mas tudo bem, agora que aconteceu. Não, Deus ele é soberano sobre tudo, e o centro disso tudo é o pecado. Tem uma coisa que eu gosto muito quando eu estudo a história dos puritanos, eles, às vezes eles trazem grandes exemplos para a gente, a todo momento eles diziam, eu sou um grande pecador, eu sou um grande pecador. E talvez a gente tenha esquecido disso. Talvez a gente imagine que não, o mundo mudou, eu sou um pequeno pecador, um médio pecador. Não, eu sou um grande pecador. Mas aí eles acrescentavam algo que era bonito e que dava esperança. Eles diziam, eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. Então é desse tipo que eu tenho que realmente avançar e que eu tenho que ir adiante. E essa queda, ele é o quê? Ele é ele não é algo natural. Essa queda de Adão lá atrás, a gente está tentando trazer isso para cá, não foi algo que aconteceu pelo acaso, não. Ele aconteceu porque foi o juízo de Deus em relação a esse mundo. E Paulo, ele escreve muito bem isso, é isso que ele coloca. A Bíblia, né, vê isso realmente como um juízo de Deus. E ele coloca aí, como está nesse slide, ele, olha, pois a criação, né, está sujeito à vaidade. Esse mundo aí fora está sujeito à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, olha só que interessante isso, que toda a criação, lá naquele tempo, há 2000 anos, quando Paulo escreveu esse versículo à igreja de Roma, ou como aqui hoje, nessa manhã da escola dominical, aqui em Rio Preto, há um só tempo, a criação, ela geme. E ela suporta as angústias até agora. Então, a criação, ela geme nesses últimos 2000 anos, foi isso que ela fez, e ela vai continuar passando por esses problemas, porque esse é o julgamento de Deus. Então, talvez um dos grandes escorregões que nós damos na vida hoje é aquela crença que depois da morte nós não vamos ser julgados, né, por essa queda, pelas nossas traições, pelas avarezas, pelas covardias, pelas fraudes, pelas mentiras, pelos maltratos que nós fizemos, pela mal educação que praticamos, enfim. Não, nós vamos ser avaliados por isso. Thomas Jefferson, ele dizia algo muito interessante, muito forte, ele dizia o seguinte, eu tremo pelo meu país quando eu me lembro que Deus é justo. Olha que interessante isso. Talvez a gente devia dizer o seguinte, olha, realmente eu fico preocupado com o mundo de hoje quando eu sei que eu tenho que um Deus é justo. E é interessante como Deus tenta mostrar, eu não sei, cada um tem uma experiência para compartilhar, mas nesses dias cinzentos, nesses dias difíceis, como esse momento, por exemplo, da pandemia, parece que Deus vem e produz alguma coisa boa no seu coração. No meu caso específico, dificilmente, no ritmo que eu vinha vindo, eu teria tempo para fazer uma releitura da Bíblia. Lá atrás a gente tinha mais tempo, parece que agora você faz aquelas leituras, lê um versículo ali, lê outro versículo ali, ou pega por temas. Praticamente toda semana a gente está manuseando a Bíblia, mas parar e falar o seguinte, olha, eu vou reler a Bíblia. Isso foi algo que a pandemia me possibilitou. Eu fiz um esquema, todo dia eu lia 10 capítulos, eu já reli o Velho e o Novo Testamento, e é interessante como toda vez que você vai relendo a Bíblia, você acaba descobrindo coisas que você fala, puxa vida, como eu passei. E um deles foi tão interessante, eu estou dizendo isso porque se você pegar coisas maravilhosas, elas foram produzidas, existem aí vários exemplos, né, nesses momentos de crise, nesses momentos de grandes problemas. Davi, por exemplo, ele criou esses salmos e poesias fantásticas em grandes momentos que ele estava no deserto. John Bunyan produziu O Peregrino, a maior literatura não bíblica do mundo, da história, quando ele estava na prisão. Paulo escreveu cartas maravilhosas da prisão. Então, às vezes, esse momento da pandemia, Deus quer te mostrar alguma coisa. No meu caso, essa releitura da Bíblia me fez muito bem. E eu só queria relembrar, quando a gente está falando do pecado, um dos versículos que eu sempre passei assim, meio batido, é Mateus 11, 24. Olha só que interessante. A gente tem dúvida de como que é essa queda e como que é esse juízo que o John Piper está falando. Se você tem dúvida como que é o julgamento de Deus, lembra como que Deus julgou Adão e Eva?
Lembra como Deus julgou a Noé? Ou melhor ainda, é só você relembrar como Deus promoveu o julgamento em Sodoma e Gomorra. Então, assim, é só você reler aquilo. E se você souber, e você sabe dessa história, preste atenção nesse versículo, Mateus 11, 24, ele diz o seguinte, ó, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Eu não sei se você já parou o tanto que esse versículo ele é forte. Que ele está dizendo para mim e para você nessa manhã que, olha, o julgamento que nós vamos ter vai ser mais duro do que aquele julgamento que foi promovido na terra de Sodoma e de Gomorra. Então, isso é coisa assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente está vivendo é isso, que essa queda, essa pandemia e outras coisas que vêm, elas acontecem em relação daquilo tudo que está acontecendo. E afloram coisas que é muito interessante. E uma dessas coisas que eu achei assim, muito interessante é essa questão, às vezes a gente tem uma herança tão grande, tão bonita, e a gente acaba esquecendo que pessoas atrás, que os nossos antepassados, eles já passaram por isso. Eu achei interessante, olha só o que Lutero escreveu. Lutero viveu uma praga. E o que me entristece um pouco, assim, de todas as instituições que nós temos no mundo hoje, poder executivo, legislativo, governos de uma maneira geral, universidades, nenhuma instituição tem tanta experiência com pragas, com pandemias, como a igreja. A história fala que talvez tenham acontecido 12 grandes pandemias, desde lá a pandemia de Justiniano, né? E em todas essas a igreja esteve presente. Mas talvez em nenhuma das pandemias a igreja tenha sido tão silenciosa como tem sido nessa pandemia. A gente ouve todo mundo, a gente ouve cientistas, a gente ouve médicos, ouve o governo, ouve parlamentares, mas a gente pouco ouve da igreja. E Lutero é interessante que ele fala sobre isso, sobre uma praga mortal que aconteceu na época dele. Vou pedir a Deus misericordiosamente que nos proteja. Então eu vou fumar na realidade aqui ele fazia uma fumegação na casa, né? Para ajudar a purificar o ar, administrar e tomar. Vou evitar lugar e pessoas onde a minha presença não é necessária para não ficar contaminada e, portanto, por acaso, infligir e poluir os outros. Ele já tinha essa questão de distanciamento, essa questão que a gente... provocando assim a sua morte devido à minha negligência. Agora, preste atenção no que ele vai me falar. Se Deus quiser me levar, certamente me encontrará. E eu fiz o que ele esperava de mim e por isso não sou responsável pela minha própria morte nem pela morte dos outros. Se o meu vizinho precisar de mim, no entanto, não evitarei lugar ou pessoa, mas irei livremente, como dito assim. Vejo esta é uma fé tão temente a Deus porque não é brasa nem tula e não tenta a Deus. Ele está dizendo, olha, eu vou fazer de tudo, eu quero evitar, eu quero respeitar, eu não quero prejudicar ninguém. Mas eu não posso me omitir. E é interessante isso, como às vezes a gente tem fugido. Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica, né? Talvez a coisa que a gente mais tem assistido aí na televisão for essa questão aí das 100 mil mortes. E eu gostaria de ver isso por um ângulo talvez um pouco diferente. Na realidade, para mim, é muito doloroso. Desde a igreja, lá atrás, a gente teve o culto de Páscoa, foi um culto online, quer dizer, não foi um culto presencial. As pregações elas não são mais presenciais. Enfim, o mundo está mudando, mas o que é o duro, que o papel principal da igreja é levar o consolo àqueles que estão desesperados. Para e pensa, a maioria dessas 100 mil mortes, esses funerais, eles aconteceram sem a presença de um pastor, sem a presença de um consolo espiritual. Então, em algum momento, a gente vai ter que fazer uma reflexão maior sobre isso, né? Sobre essa questão do pecado, da pandemia e a falta da presença da igreja nesse tipo de situação. Agora a gente começa a ouvir, por exemplo, não, as restrições elas vão colocar até se fazer a vacina. Tudo bem, cada um tem que ter liberdade de escolher, mas e a presença da igreja nisso tudo? Né? Aonde que realmente ela vai ficar? E Jeremias mostra muito isso, eu achei interessante, ele deixa claro que o homem ele vai colher aquilo que ele estiver semeando, mesmo no meio dessa pandemia. Ele diz lá em Jeremias 5:7, capítulo 5, versículo 7, o 9 e o 29, ele diz assim, olha, como vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juro pelos que não são deuses.
Depois de os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntam em bandos. Olha o versículo 9. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de um país, de uma nação como esta? Olha o versículo 29. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de um país como este? Então a gente tem que parar e pensar que Deus tem nos avisado do comportamento que as coisas estão caminhando, se realmente essas coisas não vão acontecer e não vão prejudicar alguém. Não só isso, como esse juízo ele vai ser realmente duro, inclusive até sobre a minha família, sobre até os seus filhos, sobre o povo de Deus. É isso que ele está falando aqui e é isso que a gente tem que comentar, que a gente tem que entender. Essa passagem, inclusive, aqui, o John Piper ele cita Romanos 6:21, ele diz o seguinte, que Deus ele tem um plano, claro, de uma nova criação, onde ele vai enxugar, né? Deus é muito claro, lá em Apocalipse ele fala que ele vai enxugar toda a lágrima, mas por enquanto, até eu chegar lá nessa nova Jerusalém, eu estou debaixo desse seu juízo. E esse juízo, ele submeteu esse mundo à morte, que não existia, a essa tragédia, a essa miséria, a essas pandemias que a gente está vivendo. E isso inclui, inclusive, até os próprios filhos. Aqueles a quem ele predestinou para a adoção, que eu vejo lá em Efésios 1:5, que ele redimiu pelo sangue do seu filho, mesmo aqueles que são salvos, que são predestinados, eles têm que viver sobre esse mundo de juízo. Porque se a gente fala assim, poxa, mas se eu sou predestinado, se eu sou salvo, como é que eu posso viver numa pandemia como essa? Mas a Bíblia já me ensinava isso. Porque ele designou para a vida eterna, Efésios 1:18, até mesmo eu e você, que sofremos e vamos morrer pelo juízo de Deus, por essa queda do pecado. Então isso tem que ficar muito claro, ou seja, o que o John Piper está querendo dizer, e eu quero aqui reforçar em relação a isso aqui, que eu e você, sendo cristãos, sendo salvos, eu e você também nós vamos sofrer. Isso não significa que eu vou ficar livre do sofrimento. E o que eu tenho que entender é que, às vezes, a vida ela acaba me dizendo assim, eu dou uma ênfase muito grande ao sofrimento, parece que eu gravo o sofrimento em bronze ou em mármore, mas as bênçãos eu escrevo sobre areia, parece que eu esqueço, eu tenho que fazer um balanço realmente disso tudo. E o cristão, de uma maneira geral, eu e você, nós não somos uma pessoa que resolvemos o problema do sofrimento. Isso nós não vamos fazer, porque ele é resultado dessa queda que a gente está comentando. O que eu e você nós temos que amar e confiar é nesse Deus que vai estar junto comigo e você durante esse processo de sofrimento. Uma coisa que eu achei tão interessante, porque a pergunta que às vezes a gente faz é assim, mas será que Deus está olhando para nós no meio dessa pandemia, no meio do coronavírus, ele está aqui olhando para a sua igreja? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Quando a gente lê a história da igreja, um dos momentos mais críticos são aqueles momentos lá da igreja primitiva, logo depois ali da morte de Cristo, que começa aquela igreja primitiva, aquelas perseguições assim dolorosas contra aqueles primeiros irmãos, né? Os irmãos do caminho, como a igreja fala, e os imperadores, aquela questão deles serem atirados ao Coliseu, comidos por feras. Então era uma perseguição imensa sobre isso. E às vezes a gente tem a impressão, quando a gente lê principalmente o livro de Atos, parece que Deus não está olhando para os seus filhos. Eles estão sofrendo tremendamente, perseguidos, gente sendo morta por professar sua fé. Parece que Deus está silencioso. Mas há um momento, isso também eu acabei, quando eu estava relendo o livro de Atos, agora nessa releitura que eu estava falando para os irmãos, e que Saulo, que era um grande perseguidor, e de repente quando ele tem aquele encontro lá na estrada de Damasco, o que acontece? Não sei se vocês se lembram, mas de repente Saulo ouve o seguinte, né? Jesus perguntando para ele, Paulo, por que me persegues? Ou seja, Deus ele estava sabendo o que estava se passando. Talvez ele pudesse até estar silencioso, ele não estava se manifestando em nada. Mas naquele momento ali de Paulo, né, se você pegar lá em Atos 26, 14 e 15, ele diz assim, olha como Deus está presente, né? Diz assim, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, talvez no meio dessa pandemia, você pode estar achando que Deus não está olhando para cá, mas Deus está. Como ele disse lá para Paulo, você está me perseguindo, Deus está olhando para a sua igreja, Deus está vendo essas mortes, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está vendo isso, mas
em razão desse pecado, se você pensar bem, Jó, Jesus, eles não deveriam passar por aquele sofrimento. Jesus era um inocente. Jó, eu tenho certeza, por aquele testemunho que a Bíblia fala de quem ele era, ele não merecia aquele tipo de sofrimento. Mas esse sofrimento, a gente tem que entender o livro de Jó. Nós tivemos a pregação do reverendo Misael, incrível, mas é para mostrar que eu e você, nós não somos daqui, nós somos peregrinos. A minha Jerusalém, ela não é daqui. Às vezes eu quero fazer aqui a minha casa definitiva, aqui eu quero estender a minha habitação perene, mas ela não vai ser aqui. Até que por isso que a gente tem aquela expressão, quando a gente vai estudar os puritanos, que eles eram peregrinos. O que é peregrino? É aquele viajante. Olha, eu estou passando aqui, é momentâneo, eu quero ir embora, o meu lugar é lá na frente, a minha Jerusalém é com o meu Senhor, né? Tem um livro muito bacana que, se alguém não leu, eu li, achei muito interessante, ele serve muito para essa pandemia. Eu li há muitos anos esse livro, mas o título é assim: Não Era para Ser Assim. Então é tão bacana que ele mostra que depois da criação, principalmente se você pegar lá os 2 primeiros capítulos de Gênesis, aquilo era uma maravilha, aquilo era um paraíso, né, como a gente chama, o jardim do Éden, aquela perfeita harmonia com Deus. Mas de repente o homem, ele resolve criar as suas coisas, ele quer mudar, as coisas têm que ser do seu jeito, e ele vem e ele erra. Então não era para ser assim, era para ser diferente, era para a gente estar vivendo num paraíso. Agora, acabou mudando, e por essa queda hoje não é mais paraíso, é um mundo que tem pandemias, é um mundo que tem Covid-19. Agora, às vezes Deus vem, e Isaías fala muito isso, né? Os meus planos não são os seus planos. Ninguém imaginava um negócio como esse. Mas talvez Deus esteja querendo mostrar para mim e para você, porque se é uma coisa que a sociedade, cada vez mais, ela tenta evitar, é o sofrimento, né? Ela tenta fugir do sofrimento. Agora, eu não tenho como fugir do sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é aquela ferida que eu preciso curar. Porque se eu não curo, aquilo vai continuar infectando, aquilo vai continuar se alastrando. Eu tenho que entender esse sofrimento, eu tenho que entender esse pecado, porque senão isso vai contaminar toda a minha vida. Então, às vezes, o sofrimento ele pode ser uma bênção, porque ele está me avisando da necessidade que eu tenho que fazer algo, da necessidade que eu tenho que reconsagrar minha vida ao Senhor Jesus. Há uma frase muito interessante, vou só relembrar aqui, você já deve ter ouvido, do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: Deus, ele sussurra a nós na saúde e na prosperidade, mas nesses momentos nós somos maus ouvintes. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Aí, de repente, Deus vem e ele fala assim, ele gira o botão do amplificador, né, por meio do sofrimento. E aí, então, a gente ouve o rimbobar, o ribombar da sua voz, quer dizer, aquela pancada, né? Então, às vezes é isso, a gente vai vivendo uma vida, né, vamos ficando indisciplinados, vamos ficando meio relaxados, as coisas vão ficando meio alargadas, a gente vai indo. Deus está falando com a gente, mas a gente não está ouvindo, as coisas estão caminhando, né? Mas de repente Deus, então, peraí, sabe aquele amplificador, quando a gente era pequeno, tinha aqueles aparelhos na sala de som, a gente chegava se mexer naquele botão de som grande, aumentava o som, pá, aquela pancada no som. Às vezes Deus vem, ele vem aumentador, por quê? Lamentações de Jeremias é incrível, o livro de Jó, como a gente já colocou, realmente é sobre isso. Então, às vezes é isso que Deus está querendo fazer. E eu, como não, é importante que eu entenda o seguinte, que esse tipo de coisa não é uma punição. Deus não está me castigando, mas é o quê? É muito mais como se fosse uma purificação. Essa é a grande diferença que eu tenho que ter em relação àqueles que não são cristãos. É isso que está dizendo aí. A diferença para os cristãos, daqueles que abraçam a Cristo, né, que Cristo é realmente o meu Salvador, é que a nossa experiência com essa corrupção, né, com esse Covid-19, ela não é condenatória, isso não é o fim do mundo, pelo contrário. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo, Romanos 8:1. Quer dizer, a dor para mim e para você, isso que o John Piper está falando aqui nessa manhã, ela é purificadora, ela não é punitiva. O que eu tenho que entender é que eu e você, nós temos que sair ganhando dessa batalha, né? Porque Cristo ele já tirou aquele aguilhão da morte, isso foi removido, né? Filipenses fala que o morrer é lucro, então eu não tenho que ficar com medo dessas coisas. Partir é estar com Cristo, é melhor do que as coisas. Será que eu esqueci disso no momento da pandemia? Eu fico com medo. Claro, você tem que se prevenir, distanciamento social, máscara, ninguém está sendo responsável em relação a isso. Mas eu, como cristão, tenho que entender que a morte não é o fim das coisas. Morrer
é lucro. Né? O Isaac Newton ele dizia uma coisa, ele dizia o seguinte, que às vezes ele aprendia muito mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Quer dizer, né? Praticamente abriu as portas da física moderna, com a questão dos telescópios, das estrelas, essa coisa toda. Ele está dizendo que às vezes na lágrima do sofrimento se aprende muito mais do que aquele momento dessa bonança toda. E C.S. Lewis ele dizia muito isso, ele até usava uma linguagem. Eu gosto muito que o C.S. Lewis é um escritor que fala muito dessa questão do sofrimento, né? E, talvez é a palavra mais típica para descrever a pandemia, é sofrimento, é algo realmente doloroso. Mas ele dizia o seguinte, que imagine que você está numa casa, que fosse uma casa viva, tá? E que Deus chega e ele vai arrumando aquela casa, né? Aquela casa às vezes está com o ralo entupido, ele desentope aquele ralo, ele arruma a goteira, o telhado fica bonito, ele faz uma iluminação melhor. Então você vai se alegrando, você se converte, mas de repente Deus vem e chega e bum, derruba uma parede inteira da casa. Fica sujo, você não consegue entender nada e cai em desespero, a ansiedade vem, mas você não percebe que depois talvez ele vai construir um novo espaço, talvez um quarto maior, uma ala mais espaçosa, né? Ele não vai fazer um puxadinho, ele não vai fazer um remendo, ele não vai fazer, como o brasileiro fala muito isso, uma garibada, não, ele vem e arruma as coisas. Então, eu tenho que entender, às vezes eu estava acostumado com essas coisas e eu esqueci do sofrimento, eu esqueci do pecado, o mundo está tão gostoso, está tão bonito, né? Mas eu tenho que entender, eu e você como cristãos, que o sofrimento ele é um elemento normal, ele é útil e essencial para a vida de um crente. Ele me desmama do mundo, sabe? Ele me ensina a viver com Deus. Porque se eu não tenho sofrimento, eu caio nas coisas. Pode até parecer meio sombrio isso que eu estou dizendo para você, dessa cultura alegre, seja feliz, siga o seu coração, aquela coisa toda, né? Mas o mundo não é isso, né? O que Deus fala a respeito disso é que o mundo vai fazer muito mais. E tudo que a morte... O que a morte pode fazer para mim? Entregar a Cristo. Dessa maneira que eu tenho que encarar a vida. Eu vou me prevenir, não quero morrer, eu quero viver o maior tempo possível com a minha esposa, com os meus filhos, mas um dia a morte vai ter que ser um amigo a ser abraçado, não é um inimigo, algo que eu vou fugir dela. Não, isso assim. Inclusive, na história de William Carey, pai das missões modernas, enquanto toda a Europa estava quieta, estava parada, não se fazia nada, ele usava um Salmos que era muito bonito, eu quero trazer aqui para você, que é Salmos 51:1. E ele diz assim nesse salmo, é um salmo de William Carey, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, nesse momento, ó Deus, olha para mim, apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões, compadece-te de mim no meio desse Covid-19. Então, talvez seja a gente relembrar essas coisas tão bonitas da Bíblia que eu posso trazer. Porque o mundo é diferente. Muitas pessoas às vezes não conseguem entender isso. Porque o que o mundo... Hoje você tem aí grandes livros de autoajuda e assim por diante, mas são livros que procuram tentar ensinar como viver. Eu até agora não conheço nenhuma literatura raríssima que vai ensinar como morrer. E a Bíblia, o que ela me fala é exatamente isso. Ela me prepara para essa morte. E é engraçado que o mundo... Eu faço parte lá da Academia Nacional de Agricultura e tem a Academia Brasileira de Letras, e aí a gente fala o imortal Machado de Assis, quer dizer, o mundo tem essas visões das coisas, ninguém é imortal, todo mundo vai ter que ter esse encontro com a morte. Agora eu como cristão, e a pandemia ela deixa isso muito claro, eu tenho que estar mais preparado para isso. E nesse mundo que caiu em pecado, nesse mundo que tem um coronavírus, o John Piper ele traz à tona algo que às vezes a gente se esquece com muita frequência. Satanás, o diabo, ele é real, ele existe. Não caia nessa bobagem de acreditar que ele não existe. Agora, a boa notícia é que ele é limitado. É como se ele fosse, Lutero falava, né, que Satanás ele é um cachorro na coleira de Deus. Deus tem controle total sobre Satanás. Então, muitas coisas que às vezes você imagina que poderiam acontecer, Satanás não vai poder falar com você. E é isso que John Piper está colocando aqui. Quando eu rastreio as misérias deste mundo de volta ao juízo de Deus, eu não estou, olha só que interessante isso, fechando os olhos para o fato que Satanás está muito envolvido com a minha e com a sua miséria. A Bíblia o chama, isso é comum, né? O Deus desse mundo, lá em 2 Coríntios,
o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Ele tem sido o quê? Um assassino desde o princípio. Ele aprisiona e oprime com doenças, com Covid, com pandemias, com terremotos, com tudo, né? Então ele existe. A Bíblia foi muito clara em relação a isso. Tanto é que se você pegar, eu fiz até um resuminho, Satanás ele tem referências em 7 livros do Velho Testamento, com diferentes nomes, e ele tem referência em 19 livros do Novo Testamento. Inclusive tem uma referência maior a Satanás no Novo Testamento do que ao Velho Testamento. Então é interessante isso. Eu peguei até uma frase do Charles Spurgeon, muito interessante, que ele fala o seguinte: certos teólogos de hoje, isso há mais de 150 anos, hoje é muito mais forte essa tendência, ele diz o seguinte, que certos teólogos de hoje não creem na existência de Satanás. É estranho que os filhos não creiam na existência do próprio pai. Ou seja, quer dizer, as pessoas que estão negando, elas estão assim, criando realmente uma armadilha. Eu tenho que ficar muito contente. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Vocês lembram? Que o diabo ruge ao redor. Ou seja, ele está ali, ele está esperando, né? Lá em Jó, lembra? Logo no comecinho do capítulo 1, se não me engano, acho que no versículo 8 ou 7, que então perguntou o Senhor e Satanás, da onde vens? Né? Lembra? Aí Satanás ele fala assim, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Então, Satanás está aí como um leão, né? Rugindo ao redor, pronto para dar o bote, para nos encontrar aí, às vezes, com a moral baixa, sem entender a questão da pandemia. Então, se nós não acreditarmos, e isso que John Piper tenta deixar claro aqui, que Satanás existe, nós somos inclinados a relaxar as minhas defesas. Eu fico muito mais vulnerável para esse tipo de coisa, aos seus ataques, a cair nas suas armadilhas. Então eu tenho que estar muito atento a isso. E o mundo coloca uma série de armadilhas, Satanás está ali preparado. E essa pandemia a gente tem que realmente ficar com muito cuidado em relação a isso. E uma das coisas, por exemplo, que uma das armadilhas, eu acho interessante isso, Lutero, quando ele faz um comentário no Grande Catecismo, isso é uma frase que eu coloquei para você ver as armadilhas e como a pandemia muda a cabeça da gente, uma das grandes lições e heranças da Reforma Protestante é essa questão da importância do trabalho, né? A questão da vocação. E uma das coisas, quando ele faz um comentário lá no Grande Catecismo, ele coloca isso daí, olha, o fazendeiro removendo o esterco, a criada tirando o leite da vaca, agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Lutero ele foi porque até então se pensava que aqueles que destinavam a sua vida à religião, ao pastoreado, ou padres daquela época, parece que eles tinham uma hierarquia maior. E Lutero vem falar, não, negativo, né? Tudo é importante. E se a gente for trazer essa mensagem para os dias de hoje, para a nossa igreja, ele está dizendo o seguinte, olha, a mesma importância para Deus, que tem o pastor Ari, o pastor Misael, o pastor Gilberto, lá no púlpito da nossa igreja, é igual em relação à irmã Dorinha, que faz a limpeza ali, deixa tudo pronto para quando a gente chegar lá no domingo e estiver lá. Qualquer tipo de trabalho é importante aos olhos de Deus. E de repente, no meio dessa pandemia, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu trabalho com agricultura. A agricultura foi considerada um trabalho essencial. E, de repente, alguns trabalhos não são essenciais. E não é isso que a doutrina cristã ensina. Tudo é essencial. Imagine para muitas pessoas, eu sempre gosto de usar isso, esse dia passei no aeroporto, estava vendo, engraxar um sapato, talvez, era um trabalho essencial para aquela pessoa. E, de repente, ele está privado daquilo. Então, o mundo traz grandes interrogações e eu tenho que tomar cuidado em relação a isso, com essas armadilhas que essas coisas realmente podem acontecer. Aí John Piper vem e ele traz lá o que ele chama assim de a questão-chave, né? O que é importante, então, nisso tudo? E aí, claro que eu vou trazer um pouquinho da minha opinião, mas ele diz o seguinte, agora aqui está a questão que torna o propósito do coronavírus mais nítido. Então, vamos entender por que realmente a gente fez alguns comentários, uma grande introdução. Por que realmente está acontecendo isso? Porque Deus trouxe um juízo físico ao mundo por um mal moral. Adão e Eva, lá atrás, né, a gente já comentou sobre isso, eles desafiaram a Deus. Os seus corações se voltaram contra Deus. Não era para ser assim. Lembra do livro que eu comentei? Eles preferiram sua própria sabedoria
a sabedoria de Deus. Eles escolheram independência e não confiança. E esse desafiar, preferir, escolher, foi um mal espiritual, foi um grande mal moral. E foi um pecado, primeiro na alma, não no corpo. Foi o primeiro desvio desse propósito. Esse foi o primeiro pecado, porque Deus tinha um propósito para a gente e, de repente, isso foi desenvolvido. Então, aí ele começa, nós vamos comentar alguma coisa sobre isso, né? Qual é o objetivo de Deus, basicamente? A gente está indo já quase para o encerramento, mas essa questão, por que vem o coronavírus? Eu estava comentando num outro encontro que eu tive, que uma das coisas que o coronavírus trouxe para mim de uma maneira assim, muito nítida, foi, eu me lembrei de uma viagem que eu fiz à China, e lá eu pude visitar o lugar onde viveu Hudson Taylor, que foi um missionário que trabalhou na China, e ele tem frases assim incríveis. Uma delas ele dizia assim: durante 50 anos, nunca o sol se pôs na China em que eu não estivesse de joelhos dobrados. Quer dizer, o poder da oração. E ele enfrentou lá grandes problemas, a revolução dos boxers, quer dizer, quase como se fosse uma pandemia, né? Mas aí ele faz uma frase no meio daqueles problemas que ele teve lá no país estranho, no país hostil ao cristianismo. Ele disse o seguinte: aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é muito mais importante do que sair desta dificuldade. Então, a gente pode trazer isso para essa pandemia. Muito mais importante do que eu sair dessa pandemia, do que eu me ver livre desse isolamento, eu tenho que me perguntar: o que Deus quer me ensinar com isso? Então, eu acho que a gente tem que trazer isso para o nosso coração. E eu gosto de comentar muito sobre isso. Para mim, me ensinou muitas coisas. Eu me lembro muito da minha avó, da Bina Carvalho, né? Os mais antigos da igreja, a dona Roseli agora se foi, está lá com Cristo, né? E eu me lembro muito dessas pessoas antigas. E a minha avó, ela tinha na sala uma caixinha que se chamava As Promessas da Bíblia. Hoje nem existe isso. Hoje todo mundo está aqui, está no celular, online, essa coisa toda. Mas eram umas caixinhas que você abria e ali você puxava um papelzinho e tinha as promessas da Bíblia. Talvez o que Deus está querendo para mim e para você é relembrar essas coisas que a gente se esquece tremendamente, né? Uma daquelas lá, e talvez seja nítido para essa questão da pandemia, é o Salmo 23, tão comum, e no meio da pandemia eu nem me relembro dele. E lá fala o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nem no meio dessa pandemia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelas ruas de Rio Preto, no meio do Covid-19, né? É isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por quê? A tua vara, o teu cajado me consolam. Então há tantas promessas que a gente se esquece disso, que Deus tem prometido para mim em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Né? Tem aquele Hebreus 13, 5, marca lá na sua Bíblia. Depois dessa aula, vai lá, relê Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa é uma promessa que Cristo faz a mim e a você, e de repente eu estou no meio da pandemia, estou preocupado, estou ansioso, as coisas estão dando tudo errado, jamais eu vou te abandonar. Então, essas promessas, elas deixam claríssimos que nós vamos ter na minha e na sua vida dias bons, dias maravilhosos, dias abençoados, mas eu vou ter dias péssimos, dias ruins, dias de Covid-19. Agora, uma coisa não vai mudar. Em qualquer um desses dias, eu tenho as promessas de Deus. Deus vai estar comigo. A gente gosta muito de citar, né, Romanos 8,37, lembra? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que não amam. Somos mais do que vencedores. Ah, bacana. Mas o que está dizendo antes, lá no versículo 36? Assim, até separei aqui agora, no versículo 36. Olha que interessante. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Talvez não haja nada que seja hoje que está entregue à morte no meio do Covid-19. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Né? 100 mil mortes do Covid-19. Agora, em todas essas coisas, né? O Covid-19, no meio dessa pandemia, o que acontece? Eu sou mais do que vencedor. Então, essas coisas é que eu tenho que realmente relembrar, é que eu não posso ficar aí acreditando que isso é uma ausência de Deus, né? Aquilo que a gente colocou lá, não andeis, logo no comecinho
não andeis ansioso por coisa alguma, por nada, nem por Covid. Porque é isso que a Bíblia fala. Aquilo é uma ordenança. A gente pensa que os mandamentos só são aqueles que estão lá no Êxodo 20, os 10 mandamentos. Não, eu tenho vários mandamentos. E um desses é aquele que está lá em Filipenses 4, 6 que a gente colocou. Não andeis ansiosos, não importa o que acontecer, por coisa alguma. Né? E aí, uma coisa interessante nessa questão, o que Deus quis mostrar, né? John Piper colocou isso, mas para mim tem uma coisa que é muito nítido. Primeiro, a pandemia, ela mostrou, na minha opinião, isso é uma questão minha, não está na aula, a importância da família. Se a gente pegar nos últimos 5, 8 anos, talvez não tenha nenhuma instituição que tenha sido tão atacada como foi a família. Mas, precisamente, questão do casamento, pessoas casamento de pessoas do mesmo sexo, destruição da família, essa coisa, o Estado, o poder público em cima, essa coisa toda. E, de repente, no meio de uma pandemia dessa, o que acontece? A gente tem realçado, não porque eu, a igreja, vinha falando isso, mas a importância da família. Por quê? Porque está se mostrando claro que no meio desse isolamento, no meio da pandemia, você tem que ficar com quem? É com a sua família. Você não fica com as pessoas do seu trabalho. A pandemia mostrou que eu tenho que ficar com os meus filhos, com a minha esposa. Então, imagine, inclusive, nesse momento, aqueles que são solitários, a agonia que eles não estão vivendo nesse momento da pandemia. Mas no fritar dos ovos, no final do dia, o que eu tenho? Eu tenho a minha família. Então, está mostrando à sociedade que nós vamos ter que reaprender o valor da família. Ninguém imaginava isso. De repente, a pandemia traz esse tipo de coisa. Quer dizer, a sociedade, ela não é uma civilização de indivíduos isolados, ela é uma sociedade, ela é uma comunidade de famílias, de células familiares, que um toma conta do outro. Você está preocupado com o seu pai, os pais estão preocupados com os filhos, ou com os parentes, primos, tios, essa coisa toda. Então, é isso. Deus tem, através da pandemia, mostrado isso. E, principalmente, para mim, ficou muito claro a fragilidade da existência humana. Para mim, foi tão assim, sintomático que, no meio da pandemia, por exemplo, o homem, mais uma vez, lançou uma cápsula no espaço, colocou astronautas no espaço sideral. Então, o homem vinha assim, numa tecnologia, a ciência, o conhecimento, o homem estava se colocando num pedestal e cada vez mais se afastando de Deus, né? A ciência é tudo, nós tínhamos um novo Deus que era a ciência, o que a ciência falava, o oráculo do conhecimento, eu tinha que ficar quieto, Deus não importava mais nisso, o conhecimento, essa coisa toda. E de repente Deus vem, pau, dá uma pancada no mundo. Não é uma pancada na região, não é na cidade, não é um país, no mundo inteiro. E parece que o mundo inteiro descobriu algo que eu e você, como cristãos, já sabemos já muito e que ninguém sabia, que é o quê? Que é a morte. Talvez não há em nenhum lugar do mundo, em nenhuma língua, em nenhuma televisão, em nenhum jornal que se fale tanto como se fala hoje da morte, o balanço da morte, tantas pessoas em tal país, e papapá. De repente eles falam, puxa, porque cada vez mais a sociedade vinha num ritmo dizendo o seguinte, nós estamos num paraíso, cada vez mais as pessoas queriam se afastar da morte. Eu sempre gosto de usar muito esse exemplo dos hospitais, né? Hoje você entra em muitos hospitais, eles nem parecem mais hospitais, mas às vezes uma cafeteria, são cheirosos, são bonitos, pintados, aquela cor toda, justamente o quê? Para evitar essa questão da morte, a cirurgia plástica, cosméticos, todo mundo querendo se afastar do envelhecimento. Então o homem vinha num pedestal e de repente o que? Deus veio e falou, não importa o que você tenha, não importa o que você faça, você vai morrer. E nesse momento, para mim, é algo incrível. Quando a gente está descobrindo aquilo que eu e você nós sabemos, que todos, sem exceção, vão morrer. Não importa o que você é, não importa que conhecimento que você tenha. E nesse momento, a sociedade, de uma maneira geral, tem um vazio na existência, porque a academia, os professores, a filosofia, a psicologia, poucos conseguem preencher esse vazio da razão de nós estarmos aqui e da razão desse impacto que a gente tem em relação a essa questão da morte, desse encontro. Eu acho que a pandemia, na realidade, ela está se transformando numa grande oportunidade para a igreja, porque a igreja, o evangelho, as boas novas de Cristo são os únicos que vão poder preencher essa lacuna que o seu vizinho, que o seu colega de trabalho não consegue entender, porque são pessoas afastadas
não conhecem ainda a Cristo. Então, essa ansiedade, essa interrogação da onde eu vim, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, né? Eu acho que aí é uma coisa assim, realmente muito interessante que a gente realmente deveria lembrar sobre isso. E acontecem as coisas boas. Isso aí, por exemplo, é um barco para mostrar que a pandemia está trazendo coisas importantes, oportunidades que a gente vai ter que mostrar. Isso aí, por exemplo, é um barco da Sociedade Bíblica em que ajuda aquelas populações ribeirinhas lá do Rio Amazonas. E uma coisa que não era permitido era aquilo que a gente chamava de telemedicina, ou seja, aquela consulta online. Então, de repente, esse barco descia, você imagine um ribeirinho no interior do Rio Amazonas, ele tinha um problema de câncer. Você não tem jeito de manter um especialista em câncer. Então, a Sociedade Bíblica sempre pleiteava que, de repente, alguém no hospital aqui em Rio Preto, imagina o Dr. Gandolf dando uma consulta, né, por alguém que está lá no interior do Pará e assim por diante. Isso não era permitido. E agora, no meio da pandemia, a telemedicina foi permitida. Né? Nós estamos aqui dando uma aula de escola dominical pelo Zoom, no aplicativo, online. Então, tomara que essas coisas elas possam agora abrir isso, porque você vai poder fazer mais caridade, você vai poder fazer mais ação social. Então, são oportunidades que realmente elas estão surgindo. E aí, John Piper vem, ele dá inclusive uma sugestão. Ele diz o seguinte, que Deus, ele amaldiçoou o mundo físico para que esses horrores da morte, né, tudo isso que a gente está assistindo, que vemos ao nosso redor, em doenças e calamidades, se tornasse uma ilustração vívida de quão difícil, quão horrível é o pecado. Em outras palavras, o mal físico é uma parábola, um drama, uma sinalização que indica o resultado das consequências de você se rebelar contra Deus. O que ele está querendo dizer assim? Olha, pior do que a pandemia, pior do que o coronavírus é o pecado. Eu tenho que relembrar isso, né? Tenho que trazer essas coisas. É aquilo que Jeremias fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, é nesse momento que eu tenho que trazer essas coisas. E aí, eu vejo muito isso. Quando as pessoas estão nessa ansiedade, quando as pessoas estão na busca da esperança no meio dessa pandemia, quem é que pode realmente levar a verdadeira esperança? Somos nós, como cristãos. Porque, veja, Deus já me avisava para mim e para você que não pregar o evangelho não é porque você precisa ter um dom, você precisa ser talentoso, mas é um mandamento. A grande comissão, ela é uma ordem. E essa ordem, para mim, ela fica muito mais nítida no meio dessa pandemia. Né? O Billy Graham falava o seguinte, olha, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei para onde eu vou. Agora, no meio dessa pandemia, a maioria das pessoas não tem a mínima ideia, eles perderam a bússola. Então, o Spurgeon dizia o seguinte, que se você acha que você já ganhou o céu, que você é convertido, que você vai para o céu, você só vai ter a certeza que você vai para o céu se você tem desejo de levar os outros também para o céu. Se nesse momento de pandemia você não tem vontade, você não tem desejo de levar essa mensagem para os outros, alguma coisa está errada com a sua salvação. E esse momento da pandemia é o principal momento da gente poder, é como se falava lá em Oséias, é tempo de buscar ao Senhor, né? Aquela sede de conhecimento. E o Lutero dizia, o meu trabalho é levar o evangelho, o meu trabalho é como a gente fez com aquela Bíblia, vencendo o medo, distribuir aquela Bíblia, Deus vai fazer. Eu tenho que levar o evangelho aos ouvidos, dos ouvidos ao coração, esse é o trabalho de Deus, mas eu tenho que cumprir isso, né? Eu acho interessante, quando a gente estuda a vida de Lutero, o Salmo 118, 17 era o salmo preferido de Lutero. E lá vai estar assim que não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Como é atual isso para os dias de hoje? Talvez se Lutero estivesse hoje aqui, de manhã, na nossa igreja, nessa escola dominical, talvez ele estivesse repetindo isso, olha, eu não morrerei, antes viverei e estarei levando a mensagem do Senhor. É isso que ele estaria fazendo. Quer dizer, nesse momento de angústia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando a palavra, nós estamos levando conforto, nós estamos levando, sabe, consolo para essas pessoas, essas 100 mil mortes. O que é que eu estou fazendo em relação a tudo isso? Às vezes eu estou lá preocupado com a questão da igreja, né? Esses dias eu estava assistindo uma palestra, achei tão interessante, uma online, a gente estava falando com pastores da Rússia, da Austrália, e um deles falou o seguinte, olha, a gente fica discutindo tanto a segunda vinda de Cristo,
né? E teologia, milenistas, pré-milenistas, aquela coisa toda. E ele disse o seguinte: tem 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar da primeira vinda. E eu fico discutindo questões pequenas da segunda vinda. Então, o coronavírus, para mim, é uma oportunidade única. Relembrando, talvez nunca essa questão da morte, do fim da vida, tenha sido trazido à tona como tem sido agora. E com todos esses recursos que a gente tem, você não precisa se expor, você não precisa ir lá se contaminar, nada disso. Cada um vai ter liberdade de poder achar o seu melhor caminho. Você pode usar um aplicativo. Eu fico até envergonhado com todas as facilidades que a gente tem, o WhatsApp, o Zoom. Como o Zoom hoje, já tem uns 5 ou 6, que a gente possa levar uma mensagem, que a gente possa fazer uma oração, distribuir mais. Acho que já deve ter até terminado lá aquela Bíblia Vencendo o Medo, né? Então, assim, as oportunidades que a gente tem. O que eu queria, isso aqui é uma colocação muito mais pessoal minha, é tentar trazer e encerrar nossa aula com esse tipo de mensagem para você. Talvez você tenha imaginado que a pandemia é algo gravíssimo. O que Deus quer? Olha, que coisa, nossa, estou desesperado. Para mim, tem ficado cada vez mais claro. A pandemia, o coronavírus, é uma chacoalhada que Deus está dando na sua igreja. Para mim, a gente fala muito do novo normal, como é que vai ser a vida pós-pandemia, as coisas vão mudar, cada um tem as suas elucubrações, e tem aí cientistas dando palestras sobre isso. Para mim, Deus está dando uma chacoalhada na sua igreja, a régua vai subir, e muito para nós como cristãos, para os pastores, inclusive, né? Eu acho que um pastor daqui para frente, desculpa os pastores que estão assistindo aí, mas pastor daqui para frente, que não chegaram comigo, um excelente sermão, muito bem preparado, ele vai perder as suas ovelhas. Porque as pessoas descobriram o Zoom, descobriram grandes pregadores dos cultos online. Então, aquele negócio que eu vou porque o cara é bom, então não. Tem que ser uma boa pregação, porque a tecnologia proporciona isso. Então, a régua vai subir. E vai subir para mim e para você. O que eu estou fazendo no meio dessa pandemia? Qual é uma mensagem? Ou eu estou me retraindo, me escondi dentro de casa? Se eu sei que a morte é algo que é uma rotina na vida, vai acontecer comigo, se não for hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer com os meus filhos, vai acontecer com a minha esposa, não importa quem. Agora, o que me dá alegria é porque eu sei como vencer isso. Meu Salvador venceu nessa morte. E o coronavírus, para mim, é esse tipo. Porque ai de mim, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, se eu não pregar o Evangelho. E principalmente, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, se eu não levar essa mensagem de esperança no meio de uma pandemia como essa. Eu queria só terminar essa aula lembrando um versículo muito importante. No meio disso tudo, dessas dificuldades, eu queria trazer à tona para você Ezequiel 22. Eu quero ler os versículos 13 e 14. Nesse momento de ansiedade, nesse momento aí, a gente às vezes não conseguia entender. Eu espero que depois dessa aula, através desse texto do John Piper, as coisas tenham ficado um pouco mais claro para você. Mas nesse momento, a pergunta é o seguinte, ele diz lá em Ezequiel: estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Como é que está o seu coração? Como é que está as suas mãos? Como é que está a sua propagação, o seu evangelismo pessoal? Fique preparado para isso, porque em um dia, eu não sei quando, mas esse dia ele será inevitável. O Senhor Deus, ele vai vir tratar comigo e vai vir tratar com você. Essa é a aula que a gente queria dar nessa manhã aqui nas classes dos adultos. Eu espero que esse texto do John Piper possa ter edificado você, que você possa sair mais preparado, que você possa sair realmente o melhor cristão para esse dia em que Deus virá vir tratar conosco. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria de terminar com uma oração, que Deus possa realmente estar nos abençoando. Eu só vou interromper aqui o compartilhamento, né? Já terminei, né? Agora já voltei ao normal. Eu pedi para o seu Moisés, acho que o seu Moisés está aí na aula, se ele pudesse estar fazendo uma oração para a gente, eu poderia, seu Moisés? A gente estaria encerrando a aula com essa oração e que Deus possa estar abrindo os nossos corações e que realmente a gente possa entender melhor, como a gente tentou mostrar para vocês, os desígnios e os propósitos de Deus no meio da pandemia. Está ouvindo, Cabreiro?
Sim, estou ouvindo. Então vou orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. A alegria de podermos estar cultuando-te, ouvindo a pregação, a instrução da tua palavra. E agora, depois, ó Pai, em escola dominical, tratando desse assunto tão presente no nosso meio, no mundo inteiro, ó Pai, que é essa pandemia que tem trazido tantos questionamentos, mas que nós podemos entender conforme vimos hoje. As respostas estão todas na tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o nosso coração, a nossa mente estão abertos, ó Pai, a receber a tua instrução, a entender as coisas que estão acontecendo neste mundo, ó Pai. E que isto seja para nós que cremos, ó Deus, uma motivação cada dia maior de estarmos te servindo da maneira como tu queres, não nos acomodando, ó Pai, porque já temos a salvação, mas pensando naqueles que estão enfrentando esta realidade tão difícil, sem esperança, num total desespero, ó Pai, e que precisam muito, nesse momento, ouvir a tua palavra, conhecer a ti, ó Deus, ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que todas estas coisas serão aclaradas em sua vida e trará paz aos seus corações, porque trará Jesus em suas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a servirmos, a fazermos aquilo que está ao nosso alcance, ó Pai, para que possamos contribuir para que o teu nome seja honrado, glorificado em nosso meio, ó Pai, e que também vidas venham a ser resgatadas para ti mesmo através da pessoa de Jesus Cristo, com o nosso testemunho de fé. É em nome de Jesus que oramos com gratidão. Amém. 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 Muito obrigado, senhor Moisés. Meus irmãos, um bom domingo a todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe a todos vocês. Bom domingo, até a noite. Fique com Deus, hein? Obrigado. Até domingo. Um Deus abraço a todos. Um Deus abraço. abençoe. Até a Deus noite. abençoe. Bom domingo. Amém, até a noite. Até. Tchau, Amém. Hélio. O pessoal está com dó de ir embora. Tá, ninguém quer ir embora. Gente, que palavra boa, que palavra boa. Meu Deus. Amém, Maria Lúcia. Como eu me senti incomodada, que vontade de chorar. Então chora, Olha, sabe por primeiro quê? foi a mensagem do Rogério, agora essa palavra. Sim, sim. Mas, Muitas ó, vezes eu me sinto também acomodada. Igual ele falou, a gente pode usar o telefone, falar com as pessoas. Muito lindo. Me senti muito comovida. Não sei se Ô, desde Maria ontem, na nossa noite de louvor também. Gente, Ô. que Deus abençoe. Deus Amém. abençoe muito todo mundo. ô Maria Lúcia, Oi. é o seguinte, como o professor falou agora há pouco, né? Com essa pandemia, a gente